Hello guys, how are you? Our first class is gonna be in Portuguese because a lot of people have trouble in Portuguese with this subject, ok? Então, nós vamos falar sobre voz ativa e voz passiva hoje em português, para depois podermos conversar sobre isso em inglês, certo? Então vamos começar com alguns exemplos importantes. Bom, o que é a voz ativa e a voz passiva? Tem a ver com a relação do sujeito com o verbo, quem pratica a ação e quem sofre a ação. Eu não vou me prender demais nas questões relativas a analítico, sintético, não é essa a ideia. A ideia é fazer uma aula que vocês entendam o que a gente precisa para o inglês, certo? A aula não é uma aula de português, é uma aula de inglês, só que a gente está vendo primeiro como é que funciona o português, porque senão depois muitas pessoas vão ter problemas no inglês. Se tu já tiver facilidade nessa parte aqui agora, maravilha, tranquilo, a gente resolve bem fácil. Vou te dar uma frase onde nós temos a voz ativa. Por exemplo, alguém alimenta o cachorro todos os dias. Alguém alimenta o cachorro todos os dias. Pensa nisso. Alguém alimenta o cachorro. Se alguém alimenta o cachorro, quer dizer que o cachorro é alimentado por alguém todos os dias. Concorda comigo? Certo? Se alguém alimenta o cachorro é alimentado. Percebam que para tratar de voz passiva, que é quando a gente muda a relação do sujeito com o verbo e ele passa a sofrer a ação do verbo e daí ele já não é mais sujeito, mas pensa comigo, alguém alimenta o cachorro e se alguém alimenta o cachorro, quer dizer que o cachorro é alimentado. Percebam uma relação importante aqui. Quando a gente passa da voz ativa para a voz passiva, a gente precisa adicionar o verbo ser, a gente precisa adicionar o verbo to be. Olha a relação com o inglês aqui, certo? E o verbo ser, ele vai entrar na frase no tempo em que nós tínhamos o verbo principal da frase, que era alimentar. Se alguém alimenta o cachorro é. O que ele é? Alimentado. E daí o verbo que era o verbo principal da frase, alimentar, ele vai para o particípio, Como é que vai funcionar isso? Então, alguém alimenta o cachorro todos os dias. O cachorro é alimentado todos os dias. Como é que eu faço para não mudar o tempo da minha frase quando eu passo da voz ativa para a voz passiva? O verbo to be, o verbo ser, ele vai ser fundamental aqui. Vou te dar uma outra frase agora. Meu pai arrumou o meu quarto ontem. Que vergonha. Não é verdade, tá? Meu pai arrumou o meu quarto ontem. Bom, se o meu pai arrumou o meu quarto, quer dizer que o meu quarto é arrumado pelo meu pai? Não. O verbo to be entrou aqui, o verbo ser entrou aqui no presente. Eu não posso dizer que o meu quarto é arrumado pelo meu pai. Se o meu pai arrumou no passado o meu quarto ontem, quer dizer que o meu quarto foi arrumado pelo meu pai. Então percebam que o verbo ser, ele vai entrar aqui no mesmo tempo em que nós tínhamos o verbo principal. O verbo era arrumou no passado. O verbo ser tem que entrar aqui no passado. Se o meu pai arrumou o quarto, quer dizer que o meu quarto foi arrumado pelo meu pai ontem. Ou ontem o meu quarto foi arrumado pelo meu pai. A ordem aqui não altera muita coisa. Eu preciso entender que eu preciso mudar da voz ativa para a voz passiva. E para isso, a gente precisa adicionar o verbo ser. Eu vou ter sempre um verbo a mais na voz passiva do que eu tinha na voz ativa. E esse verbo vai ser o verbo to be. Relação com o inglês, te liga nisso. Isabela escreverá uma redação amanhã. Pensa nessa frase. Isabela escreverá uma redação amanhã. Se Isabela escreverá uma redação, quer dizer que uma redação será escrita pela Isabela amanhã. Ou amanhã uma redação será escrita pela Isabela.
Te liga no verbo ser aqui. Isabela escreverá uma redação. Quer dizer que uma redação será escrita. Eu preciso adicionar o verbo ser, sempre no tempo em que o meu verbo principal estava aqui. No caso era escreverá, no futuro. Então eu preciso usar o verbo ser no futuro. Será. Deu para entender essa lógica? É bem simples, não tem grandes mistérios, certo? Para isso, a nossa primeira atividade aqui nessa interação nova que a gente está fazendo vai ser em português. Tem uma atividade postada aí que vocês vão ter que fazer em português. Então, pratiquem e depois postem a atividade realizada. Podem, se quiserem imprimir e fazer à mão, pode fazer. Se não quiser imprimir e fazer no computador mesmo ali, digitar a resposta de vocês, só posta de novo para mim, para eu ver se vocês entenderam direitinho, para poder dar sequência nisso, certo? Essa atividade está valendo aí como nossa interação e sempre que vocês entram e fazem a atividade de vocês estão validando a presença de vocês, certo? Nesse caso, ganhando também uma nota dentro daquelas notas de atividades que a gente sempre faz. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado por hoje. Até mais.